Então, nesse período agora, né, sobre as práticas das bancas de heteroidentificação e as novas orientações, nós vamos ver um pouco sobre as orientações que nós temos dentro da IN 03, que é a instrução normativa publicada no ano passado, que nos ajudou, então, a organizar as primeiras bancas que foram feitas no processo de seleção para o técnico integrado. E de lá para cá, conforme uma resolução do Ministério Público, nós realmente precisamos fazer as bancas de identificação em todo e qualquer processo de seleção que tenha reserva de vagas. Então, vocês começaram a fazer bancas aí, não só para o integrado, mas também para outros processos de seleção, né? E com o passar do tempo, nós notamos que algumas orientações não ficaram tão claras naquela IN e também notamos que, por parte também dos solicitantes, que no caso são as pró-reitorias que fazem o processo de seleção, nós notamos que precisava também orientá-los quanto à solicitação, né? A gente ouve algumas reclamações, por exemplo, de uma semana ou duas antes, você seria avisado que já era para ter uma banca organizada, e então nós pensamos numa estratégia para ajudar, né, a organização nesse sentido. Enfim, vocês vão ver algumas novas orientações. Inicialmente vai ser realmente para aqueles que ainda não participaram de nenhuma banca, mas no meio dessas orientações vocês já vão ver as novas, né, para aqueles que já têm participado de banca. E aí como que isso pode se efetivar melhor agora, né, para nós nesse novo formato. Lembrando que em breve nós possivelmente faremos essas bancas presencialmente, né? O formato que nós estamos hoje por foto é uma coisa que tem acontecido, mas não é permanente, né? Então, logo a gente espera que isso mude e a gente consiga fazer as bancas presencial, que eu acredito que é o mais saudável. A minha fala vai ser extensa, mas nem tanto, né, quanto nos outros períodos, porque nós temos uma parte bastante interativa com vocês. Antes de eu dar início, eu gostaria de saber se todos receberam a ficha de característica fenotípica no seu e-mail. Gostaria que vocês respondessem aí no chat. A Angélica disse que recebeu. Quem mais? Vocês notaram se vocês receberam? Maravilha. Então, a gente vai usar ela daqui a pouco para que vocês também façam, né? Para que vocês também aí façam a verificação de algumas fotos que nós vamos colocar aqui. E aí depois também a gente pode, né, pegar alguns amigos aí de cobaia, né, para a gente fazer a verificação deles também em conjunto. Tá bem? Então eu vou sair da tela aqui agora, vou ficar só na minha apresentação. Então eu não vou ver o que é que vocês estão colocando aí. Então, o procedimento de identificação, a Suliana explicou um pouco, né, sobre essa palavra, e dentro da instrução normativa do Ministério Público, né, ele já tem exatamente esse conceito, que é a identificação por terceiros da condição autodeclarada do candidato. Então, quando o candidato ele se inscreve e ele opta lá pela opção de cota PPI, né, que é pretos, pardos e indígenas, então ele faz essa autodeclaração. E há o procedimento de heteroidentificação, então é uma confirmação dessa autodeclaração. Então é um momento que outras pessoas, né, por outro, terceiros, vão fazer então a avaliação dessa condição, se esse candidato realmente se encaixa, né, nesse padrão ou não. Não serão considerados para os fins, né, deste documento ali, qualquer registro ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagens, certidões referentes à confirmação de procedimentos de verificação de autodeclaração realizados em processos seletivos ou concursos públicos federais, estaduais, distritais ou municipais. Então, isso que é um parágrafo na íntegra, né, que está na nossa IN 03, e ele se refere à pessoa que quer apresentar algum outro documento. Então, digamos que a pessoa já passou
em um processo de seleção, né? Ela já foi aprovada em uma outra banca, não significa que ela tem o status de uma pessoa parda ou preta, né? Então, se ela passou em um outro concurso, se ela passou em um outro processo de seleção, não significa que ela agora tem um voucher, né, para passar em todas as bancas. Há uma discussão interna para que, se o candidato passou por uma comissão do IFMS, ele tenha já essa autonomia de entrar em outros processos sem passar pelo processo de autodeclaração, de identificação. Mas isso ainda não está estipulado. Então, por mais que a pessoa ofereça certidão de nascimento, está escrito que ela é branca, ou que ela é preta, né, no caso, ou por mais que a pessoa apresente outros documentos, né, fotos, conforme nós já conversamos aqui, então a heteroidentificação é a partir daquilo que está sendo posto, está sendo visto. Então, a gente, nesse momento, vai colocar de lado qualquer tipo de documentação apresentada pelo candidato. A comissão não realizará arguição ao candidato, zelando pelo devido respeito à dignidade da pessoa humana. Esse é um ponto que eu bati muito no outro treinamento que nós fizemos, e volto a destacar, até porque, pelo fato de nós termos estudantes que são ainda menores de idade, nós temos que tomar bastante cuidado com esse procedimento, né? Então, nós não vamos fazer perguntas para saber, né, o que ele pensa, o que ele acha. Então, não é esse o momento, né? O momento de nós fazermos a nossa decisão, da gente analisar as características fenotípicas e tomarmos a nossa decisão, é no momento em que o candidato entra na sala, né, se senta, nós vamos conversar com ele sobre o que ele vai fazer, que é fazer a leitura, depois assinar. Então, tem uma conversa que o presidente tem com o candidato, mas de modo algum a gente vai arguir, né? De modo algum a gente vai fazer perguntas para ele, porque isso pode gerar alguma situação, talvez indesejada, né? Pode ser que a gente coloque o candidato numa situação que a gente não quer. Então, precisamos sempre zelar pelo respeito e dignidade da pessoa humana. Mas isso aqui, eu acho que se encaixa mais ainda nos casos um pouco aí já citados. A pessoa é branca e está lá na banca. Então, pode ser que nós, nesse momento, fiquemos um tanto quanto indignados com essa situação. Mas, nesse momento, nós precisamos nos segurar, né? Precisamos tratar todos da mesma forma, né? Então, não devemos fazer piadas, chacotas, né? Ficar fazendo perguntas assim que são sugestivas, né? Nós precisamos ser, como se diz, nós vamos fazer todas as bancas da mesma forma, né? Então, se você deu bom dia para um, dá bom dia para essa pessoa também, né? Então, todas as orientações que você deu para um, você vai dar para essa pessoa também, exceto aqueles momentos em que a pessoa te fizer alguma pergunta e você tiver a condição de responder, né? Então, salvo esses momentos. Então, muita gente, quando esteve lá realmente fazendo a banca, se lembrou de como isso era importante. Talvez agora não parece que é tão importante assim. Mas é muito importante isso na hora de nós realizarmos a banca.